Boa noite, gente, tudo bem? Quem puder me dizer se estão conseguindo me ouvir bem aí. Já já o Jorge entra aí e a gente vai começar a nossa conversa aqui. Tá todo mundo bem ansioso aí com o edital do TRT que saiu ontem, né? Quem mandou mensagem eu vou responder todo mundo, tá bom? Podem ficar bem tranquilos aí. Mas hoje eu priorizei, enfim, finalizar o plano, atualizar ali para depois, de fato, conversar com os alunos, tá? A gente vai falar hoje com o Jorge aí, um cara muito bom, várias aprovações. Você faz Rio de Janeiro, TCR Rio de Janeiro e agora também aprovado no Senado Federal, tá? Mas eu vou deixar ele falar um pouquinho da, da trajetória dele pra gente, tá? Vai dar um pouquinho aí, já já ele entra. Não sei se ele já entrou, eu vou achar aqui, né? Ah, beleza, já tá por aqui. Fala, Jorge. Tá me ouvindo? Tô vendo bem, você me ouve? Tô, tudo certo. Se Como alguém estiver ouvindo a gente e tá? puder também dar um feedback aí se está conseguindo ouvir bem, para mim tá ótimo o áudio. Aqui também, tudo certo. Beleza. Demorou, mas conseguimos conversar, né, cara? É, né? A gente conversou mais ou menos ali logo depois da tua aprovação. A nomeação foi logo em seguida também, né? Foi uma nomeação assim dos sonhos, né? Nomeação relâmpago. E depois toda aquela mudança, enfim, de, de vida, por falar assim, né? Agora a gente conseguiu com um pouco mais de calma conversar. Eu queria, antes de qualquer coisa, que tu se apresentasse um pouquinho pra gente, ó, fala um pouquinho da tua trajetória, o que que tu já fez, concurso que tu já passasse, o que que tu já trabalhasse pra gente. Vamos lá, eu sou o Jorge, eu sou formado em Ciências Contábeis pela Federal do Rio. Minha história no concurso é um pouco antiga, né? Porque eu me formei no fim de 2008, aí eu já estava decidido que eu ia estudar para concurso e comecei essa caminhada em 2009. Como a grande maioria que eu vejo aqui nas suas lives, eu queria ser auditor da Receita, né? E comecei totalmente errado, focado só nesse concurso. Peguei o edital de 2005, já estudava matérias específicas, tipo comércio internacional, legislação aduaneira, e só queria da Receita, não fazia prova para nada. E com o passar do tempo, eu vendo que não estava saindo do lugar, eu estudava aqueles livros gigantes de administrativo constitucional, só lia. Comecei a tentar aprender como se estuda para concurso. Aí comprei até aquele livro do William Douglas, Como Passar em Concurso. É ali que eu descobri o ciclo de estudos, aí comecei a melhorar um pouco. E em 2009 eu fiz meu primeiro concurso, foi o da DataPrev, foi até a empresa onde eu trabalhei esses 10 anos. Eu fiz em 2009, eles só chamaram em 2011. E em 2009 também saiu a prova da Receita, com diversas mudanças, incluíram direito penal, comercial, civil, e eu não me adaptei àquelas mudanças, não consegui aprovação. Só que isso não me desmotivou muito, eu continuei estudando. Em 2010 eu fiz uma prova aqui para o Cefaz do Rio, para analista contábil, que também consegui aprovação. Naquela época a FGV reprovava todo mundo. Era concurso para 100 pessoas, passavam 20, 27. Acho que nesse meu passaram 27. Eu fiquei em sétimo lugar. E a data prévia, esse concurso me chamaram ali em julho de 2011. Uma semana a data prévia chamou, na semana seguinte o Cefaz chamou. Só que teve um fato que me fez escolher a data prévia. Eu tinha sido estagiário da data prévia enquanto eu fazia faculdade, no mesmo setor, já conhecia as pessoas, e como o salário era equivalente, eu optei pela data prévia. E desde 2011 até 2000, até a pandemia, eu fiquei nessa de vou voltar a estudar e nunca voltei. Fiquei 10 anos parado. Esse foi o meu maior erro no concurso. Aí, na pandemia, eu decidi voltar a estudar, porque em março a DataPrev implementou um home office. Então facilitou bastante. Eu fazia meu trabalho ali, tomara que eles não estejam ouvindo, em 2 horinhas por dia. Aí eu terminava meu trabalho, ficava online ali no Teams, que é a ferramenta que a gente se comunicava, e comecei a poder voltar a estudar umas 5, 6 horas por dia. Aí na época tinha um edital do TCE do Rio para analista, que estava aberto, estava suspenso por causa da pandemia. Eu falei, pô, vou estudar com o edital aqui, com mais de, sei lá, 6 meses de pós-edital, um fato inédito.
Aí ali eu já comecei a estudar mais sério mesmo, já focando em questões, já estudando bem mais sério. E eu bati na trave nesse concurso. Eu lembro que eu fiquei por 3 pontos. E como uma certa no uma errada, acho que duas questõezinhas diferentes ali eu teria passado. E eu lembro que eu fiz uma boa discursiva, que eu respondi as 3 questões bem, e eles chamaram todo mundo da discursiva. Ali foi. Me serviu até de motivação, porque eu voltei a estudar em 6, 7 meses, bati na trave de um concurso alto nível. Aí decidi focar nessa área de controle, só que como eu já estava trabalhando e tinha uma certa estabilidade, eu não saía fazendo prova em diversos lugares, porque não valeria a pena a mudança, custo de vida, meu salário já estava relativamente legal. Aí eu foquei para o CGU, novamente, uma trave. A minha nota teria passado em todas as regiões do norte, só que para onde eu escolhi aqui para Brasília, eu não consegui aprovação. Aí foi que eu conheci você, vendo uma live de um aprovado do Bruno, do Você Concursado. Uhum. Aí o Bruno perguntou para ele se ele teve mentoria, aí ele citou seu nome e o Bruno elogiou na hora. E o Bruno é um cara que eu respeito bastante. Eu falei, pô, vou ver quem é esse Ricieri. Aí cheguei lá, vi que suas aprovações, você aprovava todo mundo aí em Santa Catarina, né? Aí eu falei, vou mandar uma mensagem, a gente fez aquela live e foi isso. Aí a gente começou a nossa parceria e graças a Deus logramos êxito aqui no Senado e para técnico do TCA. Deu uma travada na sua imagem aqui, tá tudo certo? Uhum. Não, deu tudo certo. Estão querendo me vender alguma coisa aqui, mas eu não estou podendo comprar nada. Agora todo mundo começa a Assim, ligar na hora. semana passada eu conversei com a Vivi, né? Ela até foi aprovada na CGE e também tocava o telefone dela o tempo todo, cara. O Ô tempo Jorge, todo. assim, foi interessante, cara, que ficasse aquele tempão ali, aqueles 10 anos sem estudar, mas tu já voltou assim num nível alto, né? Isso mostra, enfim, uma certa facilidade ali, é, enfim, para fazer prova, para retomar aquela rotina, né? Sim, Ah, sim. eu queria saber o seguinte, cara, nas duas provas que tu fez, tu meio que bateu na trave ali, né? Faltaram poucos pontos, enfim, ou como tu falaste, Isso. poderia ter escolhido outra vaga e ter sido aprovado. O que que pesou assim para ti continuar estudando? Isso aí te derrubou? A gente vai falar um pouquinho sobre isso lá no final da live, né? Mas já que tocasse nesse assunto, eu senti que isso te encorajou a continuar estudando? Isso foi uma barreira? Demorasse para retomar? Como é que foi Não, não, ficar para mim nessa batida na foi uma trave? motivação. Para quem estava há muito tempo parado e ver que voltou competitivo, para mim serviu de combustível. E o estudo é isso, né, cara? O estudo a gente não estuda para passar, a gente tem que, é meio clichê, mas a gente tem que estudar até passar. E eu já não estava mais satisfeito na minha empresa ali, o plano de carreira deles é zero, aí eu falei, pô, já tô em outra fase da vida, preciso evoluir, e isso foi o combustível para continuar estudando. Perfeito. Tu sentiu muita diferença, cara, de quando tu estudava lá em 2011 para cá? Pô, as provas teoricamente elas estão mais difíceis, né? Só que os recursos que a gente tem também são muito mais acessíveis. A gente tem acesso a muita coisa, muita ferramenta, sites de questão que a gente não tinha naquela época. Então, eu acho que, na verdade, a prova ela acompanha a quantidade de recursos que a gente tem. Hoje elas estão mais difíceis, mas em compensação, se você focar certinho com uma mentoria certa, um material correto, um site de questões bacana, eu acho que todo mundo consegue. Não, legal. A gente vai entrar um pouquinho nesse passo a passo aí do teu estudo, tá? Os detalhes, né? Mas fala o seguinte para mim, cara. É, tu vê ele deu uma prova do CESP, né? Fizesse a CGU, que foi uma prova da FGV, tu ficasse estudando para CGE, na verdade, e fez a prova do Sim. Senado. O que que tu sentiu de dificuldade com a banca FGV? O que que tu acha aí que é o ponto que pega? O que que é o diferencial? Para quem está nessa, sabe, a FGV, o diferencial é o português, né, cara? O português da FGV é um negócio que até os professores dos cursos, quando soltam um gabarito, a prova tem 15 questões, tu vê que o professor do curso marcou umas duas, três diferentes do gabarito da banca. E isso não é culpa do professor, é assim porque a prova da FGV ela é bem pesada. E a FGV ela também tem uma mania de buscar autores de livros da própria FGV. Então você está, vamos supor, estudando administração pública. Aí vem uma questão que está num livrozinho de um autor lá da FGV que ninguém leu. Aí essas questões são é complicado, é o diferencial da FGV. A CESP é relativamente mais fácil, não mais fácil, né? Menos complicada, mas a FGV é isso aí. A FGV tem que estar preparado para o pior. E qual foi a tua estratégia, assim, para lidar com esse tipo Eu de questão? lembro que até eu tive uma conversa com você acompanhando meu desempenho lá na nossa mentoria. Eu estava indo muito bem em todas e português era aquele 70%, 70 e pouco. Foi focar em
tudo que é prova da FGV de português. Porque as outras eu focava especificamente em controle e fiscal. Usava muito o filtro de fiscal também ali do TEC para fazer as questões. Só que português não. Português, pegava as últimas provas dos últimos 3, 4 anos e tive que fazer todas as provas da FGV uma, duas vezes, olhar os comentários. O FGV fazia questão mesmo. Todas as provas possíveis de português para tentar entender como a banca pensa, né? Não, perfeito. E aprender a tentar também não brigar muito com a É, banca, né? Enfim, tentar entender qual é o tipo de lógica que ela usou, a lógica dela qual é a linha de para dar aquele raciocínio resultado. daquele professor, né? Não, legal, cara. Falasse um pouquinho sobre a tua carga horária, né? Enfim, que ela, durante a pandemia, tu conseguisse ali, enfim, implementar uma rotina de estudos, né? Mas como é que tu organizava o teu estudo, cara, durante o dia, assim? O que que tu estudava primeiro? Eu Fala um sempre, pouquinho sobre o teu horário. eu sempre rendi mais de manhã, então eu tentava acordar cedo e já tentar fazer umas 3, 4 horas líquidas. Eu sempre tive o hábito de cronometrar meu tempo. Tem muita gente que acha isso bobeira, mas era uma forma de me cobrar, para saber se eu estava realmente estudando, realmente desempenhando. E de manhã eu já tentava estudar umas 3, 4 horas, eu sempre dividia em ciclo. Aí o que que eu fazia? Eu tentava fazer um ciclo de 50 minutos de estudo, uma pausa de 10 minutos de descanso. E geralmente uma matéria levaria dois conjuntos desses, assim, de 50 minutos e uma pausa. Aí de manhã eu já tentava fazer umas duas matérias, aí focava no trabalho após o almoço, parava do almoço, ia lanchar um pouco, voltava lá para as 3, 4 da tarde, tentava fazer mais duas matérias em média, eu tentava estudar umas 4 horas por dia, umas 4 matérias por dia. Não, legal. E essa parte, assim, enfim, do estudo das matérias de português, se tinha mais dificuldade. Tu estudava primeiro, deixava para o final? Como é que tu organizava em termos de dificuldade de matéria? Assim, tu via que estava na sequência ali do ciclo, Eu seguia matava no a peito? sequência, eu era bem rigoroso, eu seguia a sequência do ciclo. O que que eu fazia? Eu dividia o peso, vamos supor, a prova vai ter 200 questões, 40 serão português. Eu pegava 20%, que era o peso dela, do meu tempo, tinha que estudar português. Aí dividia certinho e tentava mesclar. Se eu estudei português agora, vão ter umas 7 matérias aqui depois de português, volta a português, com uma carga horária maior, e assim que eu dividia, pelo peso da prova. E às vezes eu podia adaptar, vamos supor, saiu uma novidade, uma matéria nova, eu já estou bem, vamos supor, ali em constitucional administrativo, já estou só nas revisões e questões. Eu tirava um pouquinho, meia hora de cada e aumentava um pouquinho o tempo dessa novidade. Uhum. E como é que era como é que tu organizava o teu material de estudos, cara? Material impresso, digital, tu grifava, fazia à mão, como é que é o teu material de revisão? Pô, já fiz de tudo um pouco, mas o que eu acho que foi mais efetivo foi agora, nessa segunda parte que eu voltei a estudar. Eu comecei a estudar só pelo material, o PDF mesmo, grifava o que eu achava importante. Raramente eu voltava na revisão. Aí que eu descobri uma ferramenta de revisão, o Anki, que também recomendo a todo mundo usar o Anki. O Anki eu já printava qualquer erro meu em questão e já transformava aquilo no meu material de revisão. É um estudo ativo, que é um flashcard, para quem não conhece, mas hoje em dia acho que muita gente já conhece. Então eu usava bastante esse Anki. O que ele me dava ali de revisão, eu ia fazendo. Se você errar, ele volta em 15 minutos. Se você acertar, ele volta amanhã. E você acerta de novo, ele vai alongando. Daqui a 3, 4 dias, daqui a 15 dias. E é assim que eu estudava, por PDF e fazendo revisão no Anki. Não, legal. Ó, tua mãe tá aí, ó. E é, Tá te dando parabéns aí, legal, vendo no cara. orgulho, Essa parte é bacana, bem né? demais. Assim, É, a família, assim, comemorando junto ali, vendo conhece um pouco da caminhada e depois aproveita também esse momento legal, assim, de mudança de vida, né? Para ti foi uma mudança até grande em é. termos tu mudou até de cidade, enfim, né? Vamos detalhar um pouquinho antes que eu achei interessante, cara. Quanto tempo tu gastava por dia fazendo? Tu colocava todas as matérias na sequência, ou tu separava por matéria? Como é que funciona para ti? O meu Anki eu dividi ele por matéria, eu não botava subtópicos dentro da matéria, não. Eu botava ali, constitucional. E todas as minhas questões que eu ia errando, eu tinha dúvida, eu ia jogando ali. Também pegava do material alguma coisa assim, tirava um print, e o Anki tem uma ferramenta que você pode ocultar uma palavra. Então, vamos supor, se eu não tinha uma questão, eu vi um texto que eu achei que pode ser importante cair na prova, eu ocultava certa palavra, tipo um exceto, um sempre, que ia cair, e eu tinha que responder aquilo ali. E o que mais? É mais ou menos isso, assim que eu usava o Anki. Mas quanto tempo por dia assim tu dedicava para Ah, tá. para revisar, né?
Eu sempre começava por uma revisão. Então, vamos supor, agora eu vou estudar uma determinada matéria, o que o Anki estivesse me dando ali de revisão, eu tinha que terminar aquelas revisões no dia, nunca atrasar meu Anki, para poder sim depois iniciar as questões, as suas metas. Aí eu já usava, você também botava lá as metas. Vai ter hoje a revisão de processo legislativo. Como eu já tinha feito antes, eu entrava no TEC concurso e processo legislativo e escolhia, sei lá, 10 questões, 15 questões. E fazia também. Mas eu sempre terminava o Anki para não ficar nenhum Anki sobrando no dia. Não, legal. Como é que tu elabora, cara? Desculpa, Tu começasse do zero? deu uma travada no áudio. Uhum. Não, perfeito. Na elaboração do teu Anki, né? Tu pegou alguma coisa pronta, começasse do zero e fosse montando Não, aos não, comecei pouquinhos? do zero. Os meus foram todos feitos do zero mesmo. E a grande maioria é questão que eu fazia, errava, eu tinha dificuldade, eu acho que isso aí é fundamental. Tá sempre revisando. Uhum. Mas eu vou perguntar de novo. E tu gastava assim, eu achei interessante, né? Quando cada aluno que vem aqui falar um pouco, cada aprovado, na verdade, né? Que vem falar um pouquinho aqui, alguma coisa que me pega, eu gosto de ficar detalhando, porque depois É, isso também vai ajudar outras pessoas, né? claro. Como é que tu sentiu assim, meia hora funciona para mim, uma hora funciona para mim, 15 minutos, tu não tinha problema de ficar assim embolando ali com muita coisa, muito card atrasado, tu separava um horário, um número de cards, como é que era para te voltar nesse conteúdo? Então, isso para mim exigia muito, eu tenho que estar estudando todo dia para não atrasar, porque o Anki, se você deixar, ele acumula mesmo, né? Aí eu não fazia um limite de card, mas eu tentava matar naqueles primeiros 50 minutos, pelo menos, eu não queria passar dele. Eu tinha que fazer todos os Anki que tivessem ali devendo, né, que eles ficam ali vermelho, eu tinha que matar ele pelo menos naquele meu primeiro 50 minutos para dar uns 10 minutinhos de descanso e já poder focar em questões novas. Mas, assim, em média, eu ficava uns 30, 40 minutos fazendo Anki de toda a matéria. Lógico, tem matérias que exigem menos. Contabilidade não tinha tanto Anki, até porque não dá para ficar fazendo as questões de contabilidade assim de cabeça, mas em média por aí, uns 30, 40 minutos. Legal, cara. E qual era a diferença, assim, entre a tua revisão, por exemplo, mais longe da prova e aquela revisão mais perto, ali, chegando na prova? Qual é a diferença? O que tu implementou que funcionou para ti? Cara, perto da prova, eu acho que a gente já tem que ir mais leve. Eu tentava só fazer umas questõezinhas só para revisar. Eu lembro que na última semana eu abandonei o Anki, porque não dava para ficar tentando matar 500 cards por dia, eu ia ficar maluco. Então eu já focava só em algumas questões que eu tinha marcado favoritado no TEC, aí eu ficava fazendo essas questões favoritas. Agora, antes da prova, era isso, era sempre manter o Anki em dia, que era o meu método de revisão. Não, perfeito. Vamos falar um pouquinho, então, sobre a tua preparação aí, a resolução de questões, né? Essa é uma pergunta que o pessoal sempre faz, eu vou repassar para ti. Tu faz as questões olhando o comentário, tu fazia as questões todas, olhava no final, como é que tu resolvia essas questões? Assim, eu olhava qualquer questão que eu tivesse a menor dúvida, eu parava e olhava os comentários dos professores. Eu só pulava quando eu tinha certeza, achava a questão fácil, aí eu não perdia tempo. Mas qualquer dúvida, mesmo que seja numa alternativa que eu, vamos supor, eu sabia qual era a resposta, mas eu tinha dúvida numa outra. Eu ia lá, olhava aquele comentário e fazia um Anki só daquela, eu transformava ela num certo ou errado, alguma coisa assim no Anki. Eu fazia um cartãozinho só daquela que eu tinha dúvida. Eu sempre olhava os comentários. Não, legal. E tu chegava a cronometrar tempo de resolução de questões assim? Tinha uma meta ou algo que tu nunca se preocupou? Não, aí, fazendo questão eu nunca me preocupei não, mas eu sei, eu fazia muita conta quando ia fazer a prova, né? Que aí eu tinha que calcular mais ou menos quanto tempo eu tinha que levar nas questões fáceis. Auditoria eu vou ter que ler aqui, vou ter que marcar em 1 minuto e meio, porque eu vou precisar de 3, 4 minutos em português. Aí eu só fazia isso na prova, mas no dia a dia ali fazendo no TEC eu nunca parei para cronometrar, não. E tu chegou a ter algum tipo de dificuldade de tempo na prova da CGU principalmente? Ou É, como é que prova da foi? FGV, prova da FGV é aquilo, é uma batalha há quanto tempo, né, cara? Ela tira muita gente boa do páreo por causa do tempo. Então tu tem que ter uma estratégia, assim. Eu recomendo para quem vai fazer FGV, primeiro ir lá receber o cartão, receber o caderno, ir lá na discursiva, já olhar o tema. E eu já jogava uma chuva de ideias, já fazia tudo que qualquer palavra aleatória que viesse na minha cabeça sobre o tema, eu já jogava ali no rascunho e não ia fazer a questão. Eu só sabia o tema, jogava as palavras e voltava para fazer as objetivas.
Aí eu começava sempre pelas que eu tinha mais facilidade para não perder tempo. Eu ia lá no direito constitucional, direito administrativo, auditoria, para fazer o mais rápido possível, para poder ter tempo ali em português, que eu sabia que ia tomar bastante tempo. Aí quando eu fazia a primeira passagem pelo caderno, terminei fazendo as que eu tinha certeza, eu começava a fazer um esqueleto ali da discursiva. Aí já ia tentando fazer a discursiva para depois voltar naquelas que eu marquei lá, que eu pulei. Essa é uma estratégia que eu adotava na FGV. Não, legal, cara. Tu sabe que eu já tive depoimento exatamente do contrário, né? Ele deixou o português para o Ah, final e não conseguiu chegar em português, porque gastou muito tempo ali, enfim. esse é o É perigo. interessante. Sobre, voltando ali um pouquinho sobre a preparação para a prova discursiva, né? Todas essas provas que tu fez, que tu fizesse ali tiveram questões discursivas, né? O que que tu Sim. acha aí que é uma boa forma de se preparar? O que que foi um diferencial para te fazer boas provas? Discursiva, eu agradeço muito também que eu fiz com o Bruno, do Você Conquistado, o material deles é muito bom, ele tem um material completo, e também na sua mentoria do Fernando Lúcio, né, se eu não me engano, Uhum. que ele corrigiu dois simulados nossos lá, que também foi bem completo. Eu tentava fazer uma prova todo fim de semana. E às vezes eu podia até nem enviar, porque às vezes não dava tempo de terminar lá certinho, fazer bonitinho, mas eu gostava de fazer e eu mesmo. E eu, assim, eu não tinha problema em fazer meio que com consulta. Eu queria treinar ali, se eu faltasse alguma coisa, eu ia lá, olhava o que era e fazia, mas o importante é estar escrevendo sempre, cara, porque hoje em dia a discursiva vai ser o diferencial da prova. Mas sabe o que é interessante? Que semana passada a Vivi, né, que passou na CGE, ela falou, ela deu a mesma dica. Ah, vem o tema, não sabe o que fazer, dá uma colada no Não, que é, nas principais ideias e desenvolve, né? Também é uma forma de estudar, também é uma você forma vai de fazer associação de resumindo, você está fazendo informações. uma revisão, né? Isso aí. Perfeito. E outra coisa que tu tocou no ponto que particularmente eu concordo também, Jorge, é a questão de ter alguém para corrigir, né? Ter alguém para olhar ali, para apontar. Às vezes a gente está ali viciado na nossa forma de comunicar, nossa forma de escrever, e vem alguém É de bem fora e fala, importante. ó, o que tu escreveu aqui, não estou conseguindo não captar ideia, ou vou melhorar nisso aqui, enfim. Eu acho que é um diferencial bem grande, cara. Sim, sim. Tem É, que ter. a gente, o Bruno Marques é um parceiraço nosso aí, a gente sempre indica o material dele, né? E ele também fez uma live com a gente ali para a CGE, ajudou muito o pessoal ali. O Fernando é um parceiro também que vai estar comigo aí também sempre corrigindo, é um cara que ele é diferenciado, né? Tem uma correção bem detalhada, assim, uma pessoa e realmente é o olho clínico, né? Aquela pessoa, porque tu É, está focado ali, tu tem que aprender o conteúdo, tem que massificar as questões objetivas e ele tem que escrever. E vai ser um sim. cara que está treinado só para ficar ali no que tu está escrevendo e melhorar o teu texto, né? Então, praticamente concordo bastante contigo. Perfeito. Sobre voltar assim voltando um pouquinho nas questões, né, que é um grande diferencial ali. Tu gostava de fazer questões por assunto? Em algum momento tu fazia aquelas questões agregadas, cadernões, aleatórios? Como é que tu gostava de resolver as questões? Na verdade, eu sempre fiz aleatório. Eu só fazia por assunto quando era a meta da sua mentoria, que pedia lá determinado assunto, aí eu tinha que fazer os assuntos. Mas eu sempre fiz aleatoriamente. Eu botava, agora é hora de constitucional. Até porque eu acho que quando você vai fazendo aleatória, ela vai te trazer mais ou menos aquilo que a banca mais cobra. Se ela cobra muito pouco um assunto, esse assunto vai vir muito pouco, aleatoriamente. Aí eu sempre pensei assim, sempre fiz aleatório. Não, legal, cara. Isso aí é bem interessante, né? Mas o que que tu acha que é vamos lá, um caderno, o tamanho ideal de caderno aí no aleatório de uma matéria para te poder rodar bem o assunto? Então, o meu caderno eu só salvava no caderno de questões ali, eu só salvava aquelas que eu errava mesmo e tinha dúvida. Eu não fazia muitos Uhum. cadernos, não. Só essa para vir na véspera da prova. Essas questões são importantes, eu favoritava. Então, mas eu digo pelo volume, assim, vamos supor, acho que foi em 6 meses mais ou menos que a gente ficou junto ali, eu fiz, sei lá, umas 15 mil questões. Só que eu não sei dividir muito bem por matéria, mas foram cerca de 15 mil questões, acho que nesses 6 meses. Não, o pessoal tá falando que eu tô botafoguense? É isso, chegou os botafoguenses aí, sou. Não, legal, Estamos cara. Eu felizes da particularmente vida, né? tenho um carinho bem grande pelo Botafogo, cara. Meu pai é botafoguense, meu irmão é É. botafoguense. Então Esse ano eu sou tá dando palmeirense, eu tudo tô torcendo certo, pro até o Botafogo Botafogo. também. Legal, cara. E vamos falar um pouquinho aí sobre. Vamos lá.
hoje tu é um analista aí do Senado, né? Mas teve dia que tu começou, né? O que que tu faria diferente, assim, se tu começasse a estudar hoje, né? Olhando para quando tu começasse lá atrás, ou quando tu retomasse, o que que tu faria diferente, assim, que te fez ganhar tempo, que foi um diferencial para ti? Como é que apareceu? Já, já o Jorge volta, ele deve ter entrado alguma ligação, Oi, alguma voltou? coisa ali. Voltou, voltou. Voltou. É, tranquilaço. O telefone tocou É, aqui no momento. não, normal, cara. Normalmente é quando a gente Quando menos tá assim na live que espera. o telefone tá. Mas então, eu estava perguntando para ti assim, o que que tu faria diferente, como é que tu começaria, digamos assim, o que que tu começaria da maneira correta hoje, né, com toda a sua experiência e tuas Ah, aprovações? o que eu recomendo é sempre estudar por questões. Vamos supor, você vai ter uma introdução ali num assunto, primeira vez você vai ver, você dá aquela leitura rápida no PDF, sublinhar, grifar tudo que é importante e já cair nas questões. Porque até se a gente vai ter um primeiro contato com a matéria, a gente não pode saber, isso é importante ou não é. A gente só vai saber se é importante se está sendo cobrado na prova, né? Então, o que eu faria diferente foi que lá no passado eu lia muito, eu tentava ler livro, lia materiais e fazia muito poucas questões. Depois que eu comecei a estudar por questões, o desempenho foi lá em cima. Então, o que eu mudaria era isso, é sempre focar em questões. E tu acha que é, isso é uma dúvida recorrente, né, cara? Eu aponto como um erro uma coisa minha, né? Mas cada um tem a sua forma de estudar, mas isso é a maneira correta, né? Mas, poxa, eu tô começando o assunto do zero, assunto que tu nunca viu. Tu vai começar lá na parte teórica, né? Tu acha que uma passada no PDF é suficiente? Ler, reler, ver Para uma vez já entrar nas mim, questões? eu não, vamos supor, videoaula é um negócio que eu não usei, mas eu até acho legal, se a pessoa tem muita dúvida em um assunto, recorrer à videoaula só naquela dúvida, porque eu acho assim um pouco de perda de tempo ver um vídeo muito longo, então eu passo o olho uma vez no PDF, grifo que é importante, se eu achar que eu estou tendo muita dificuldade nas questões, eu retorno nos meus grifos, ou faço um novo grifo de acordo com as questões, mas é isso, acho que o PDF, uma passagem rápida e já focar nas questões. As questões vão te mostrar o que é importante, vão te mostrar o que está caindo. Pega um site que vai ter um comentário do professor, vai te ensinar também muita coisa, então o foco para mim é esse, é o PDF com questões. Você chegava a imprimir material, usava ele todo digital? Não, não, todo digital, eu grifava pelo próprio computador. Só lá no começo, naquela época eu fazia tudo errado, eu chegava a imprimir, né? Mas naquela época a gente não tinha essa quantidade de recursos, mas nessa minha volta de 2020 para cá, tudo pelos PDF do computador mesmo. Perfeito. A gente chegando ali perto daquela semana de prova ali, faltando 10 dias, 15 dias, né? O que que tu faz diferente? O que que funciona para ti? O que que tu já fez de errado? O que que tu acha que é o correto? Então, né, nessa reta final, eu prefiro dar uma desacelerada, não parar de estudar, lógico. Olhar aquelas questões que foram favoritadas durante o percurso para ver se no dia da prova cair você não errar de novo. Tentar estudar de forma mais leve, porque a prova é cansativa, cara. Então, eu recomendo, se eu pudesse dar uma dica, é essa. Lógico, isso para quem já bateu o edital. Se você não bateu o edital até o último dia, você tem que terminar esse edital. A meta é bater o edital, mas a ideal é tentar, uns 10 dias antes da prova, já ter terminado o edital, poder estar vendo as revisões com calma, reduzir um pouquinho o ritmo, pelo menos foi assim que eu fiz. Bom, perfeito. O pessoal tá bom, eu vou um pouquinho, o pessoal tá começando aqui, tem bastante gente. Acho que o Rafael é teu irmão, o que que ele é teu? Rafael, acho que deve ser o meu cunhado. Teu cunhado, né? Tá dizendo que ele assiste muito aula, tem que fazer mais questões aí. Ele tá, A Daniela, ele tá na batalha aí também. não, legal, cara. E vamos lá, cara, fato interessante, assim, tu entraste no pós, assim, focado mais na prova da CGE, né? E Ah, no é meio verdade. como é que foi como é que foi esse meio do caminho aí? O que que pesou para ter esse resultado positivo no Senado? Foi uma prova que aconteceu, acho que uns 2 meses antes da CGE, né? É verdade, eu tinha até esquecido esse detalhe. Meu foco não era o Senado, de contar esse detalhe. Quando eu procurei a sua mentoria, foi para o CGA de Santa Catarina, e o Senado era aquela. Todo mundo falava que ia vir.
muito processo legislativo e tal. Aí eu falei, pô, cara, vou fazer a CGE Santa Catarina e o Senado vai ser um simulado. Só que aí, quando veio o edital do Senado, ele veio bem enxuto. Ele veio praticamente tudo que tinha na CGE Santa Catarina. Não veio o processo legislativo. Eu falei, pô, cara, até conversei com você. Falei, mestre, será que dá para focar no Senado e depois pegar aqueles últimos 20, eu nem lembro quantos dias de uma prova para outra, 40 dias, não sei, e voltar para o CGE? Você falou, não, vai fundo. Aí eu parei tudo, foquei no Senado e deu certo, né? Graças a Deus. Foi tão interessante, né, que quando o pessoal estava indo fazer a prova do CGE, já estava indo tomar posse, né? Isso foi uma coisa assim, É, bem, eu lembro que eu bem até legal. cancelei a viagem para poder marcar uma nova viagem para Poça. Acabou que eu nem fui fazer a prova do CGE. Não, legal, cara. É, a gente, a nossa live tá indo bem rapidinho, assim, né? Mas tá E matando com os pontos bastante, que precisava. não, com bastante conteúdo, assim, tô achando bem legal. É, a gente sempre, enfim, encerra a nossa live falando assim com quem está começando agora, com quem está batendo na trave. Como a gente tem um tempinho aí, tu fica bem à vontade. O que falaria se alguém está começando agora? Tem bastante gente que está assistindo a gente que, enfim, nem começou a estudar ainda, está pensando em engatar para uma área, para outra. E também para aquele cara assim que é o Jorge de antes, né? Que quase passou no CGU, quase entrou nas provas que tu fez ali, para essas duas pessoas. Para quem está iniciando hoje a gente tem alguns cursos, né, muito bom, o direção, estratégia, o GRAM, é focar em um bom material, focar no, se puder também focar numa boa mentoria, que eu recomendo aqui a quem for fazer área de controle fiscal a sua mentoria, desde cedo, como eu já falei, e isso é repetitivo, mas para mim é o fundamental, focar em questões e saber que a caminhada vai ser longa, isso aí a gente vai ter reprovações no caminho e não desistir, porque só vai passar no final é quem não desistiu. E quem não desistiu vai passar, porque a gente estuda até passar. Agora, para aquele cara que está ali batendo na trave, é tentar identificar o erro. O meu erro, eu tinha identificado que era isso. Eu fazia poucas questões. E depois que eu entrei na sua mentoria, eu comecei a fazer mais de 10, 15 mil questões. Eu acho que eu não tinha isso em um ano de estudo sozinho. Então, é tentar identificar o erro. O meu erro era esse. Aí vai ser um caso muito peculiar, né? Cada um vai ter um erro. Não, legal, eu vou, inclusive depois eu vou fazer um post com teus dados ali, eu vou puxar as tuas informações, porque é uma coisa que o pessoal pergunta bastante, né? Tem que fazer quantas, qual é o mínimo de questões. Tu chegava a montar assim, uma meta de questões por dia, ou como é que chegou nesse 15 mil, assim, tu fazia uma meta diária, tu ia fazer seguir Não, um eu não fluxo? tinha uma meta, eu não tinha uma meta de questões. O meu era assim, era aquele tempo. Agora eu tenho que estudar 50 minutos de administrativo de questões, vamos lá. E se tinha dia que rendia pouco, porque eu pegava questões que eu estava tendo dificuldade, eu tinha que parar para fazer meu Anki, mas também, em compensação, quando ia acertando, eu acabava que fazia, não sei, vamos lá, 50 minutos, mas 150 questões. Num dia, outro dia mais difícil, mais 50. Então, eu não fazia muita meta, não, era o tempo. Aquele tempo é só questões. Não, legal. E assim, hoje tu segue estudando, pretende fazer outra prova, tá Não, não, aposentado, agora aí fala um pouquinho. eu acho que eu aposentei a caneta, porque para contador, assim, eu não consigo ver um concurso que atraia tanto igual o Senado. Talvez conselheiro de tribunal, mas eu não tenho esse objetivo, eu acho que eu aposentei a caneta agora. E como é que é essa tua rotina do Senado aí, cara? Hoje vai ter a Câmara agora, né? Que é um baita concursão Né? também. Como é que é essa rotina de trabalho em legislativo, cara? Pô, cara, tá sendo muito gratificante, muito legal. O trabalho aqui, eu caí num setor de reajustes contratuais, então acaba que eu faço mais ou menos na área que eu estudei mesmo. Aí eu faço a parte de revisão, repactuação, os cálculos. E uma carga horária tranquila, a gente lá trabalha 7 horas por dia, uma carga de 35 horas semanais, com banco de horas, podendo acumular hora e compensar quando pode. Assim, é um sonho lá, é bem gratificante. Legal. A gente está mais ou menos fechando aqui 45 minutos de conversa, né? Tu quer deixar uma mensagem final aí para quem de repente chegou agora, ou quem vai olhar esse vídeo depois aí, falando um pouquinho da tua trajetória, se vale a pena estudar, se tu faria tudo de novo aí, deixa uma consideração final pra gente. Cara, o que eu posso deixar assim de mensagem final é não desista. Se você decidiu entrar nessa vida aí de concurseiro, o caminho vai ser difícil, mas
é perseverança, que uma hora vai. Se eu passei, acho que qualquer um pode passar. Quem me conhece, tem uma galera aí que me conhece, sabe que eu sou meio que da farra, né? Eu gosto de ver um jogo, de uma cerveja. Então, se eu passei, acho que qualquer um pode focar um período da vida e vai conseguir passar. Não, legal, é bem temporário, depois você vai poder assistir o jogo aí com bastante tranquilidade, um É, card excelente, né? vale muito a pena, E, a recompensa é gigante. e esse ano tá valendo a pena, que o Botafogo tá ganhando aí, né? Tem que aproveitar a onda. Esse ano eu vou ter que tatuar esse ano aqui, 2023 ainda. Perfeito, Jorge. Eu queria te agradecer bastante, cara, pela tua disponibilidade, por ter falado com a gente aí, tá? Eu achei Eu que te assim. agradeço, cara. Assim, é verdade. Todo mundo, não muita gente que eu falo da vida de concurso, mas os poucos que são, eu recomendo você. Você foi diferencial, daquele cara que estava ali só batendo na trave e hoje está realizado aqui profissionalmente. Eu devo muito a você, cara. Não, bacana. E com certeza quem tá vendo a gente ele vai aprender bastante coisa, cara. Eu particularmente gostei muito até do que a gente falou sobre o Lank, né? Teve até o Jean tava ali assistindo, vou começar a usar o Lank a partir da semana que vem, enfim. Então, às vezes, uma coisinha pequena ali que tu fala é um diferencial na vida de outra pessoa também, né? A Cara que, intenção da de live repente, era se ajudar uma pessoa aqui a encurtar o caminho já valeu muito a pena. com certeza isso aqui fica salvo, depois o pessoal vê no Novamente, YouTube, vê no Instagram também. quando eu ligo. Estou aqui? Tá, pode concluir teu raciocínio. Não, até me perdi aqui, mas é isso. Se puder ajudar alguém, uma pessoa que seja a encurtar esse caminho, já valeu muito a pena essa live aí. Não, perfeito. Então, assim, Jorge, obrigado pela tua disponibilidade, cara. Estou à tua disposição também de quiser trocar ideia, fica bem à vontade, pode me chamar, tá bom? A gente vai começando também, pessoal, incomode bastante o Jorge aí, manda mensagem para ele, porque já deu para ver que o cara é fera, né? No, sabe muitos detalhes, assim, né? Só que ele não sabe muitos detalhes, porque já retomou em alto nível, rapidamente conseguiu uma aprovação excelente no concurso almejado por muitos, né? Então, agradecer de novo a tua disponibilidade, agradecer quem acompanhou, quem vai assistir a gente outros dias aí. E a gente vai se falando aí, tá bom? Perfeito, eu que agradeço, cara.